a já entrar na intimidade do Senhor, porque o Senhor já está aqui, eu creio. O Senhor já está aqui, estamos reunidos em nome dEle, então o Senhor está aqui. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite, eu não sei o que faz você estar aqui nessa noite, a não ser a presença e a glória de Deus. Se existe algum outro motivo para estar aqui, foi sim um pretexto para estar na presença de Deus, aquele que tudo pode, aquele que tudo conhece. E Ele sabe a teu respeito, meu irmão, minha irmã. Ele sabe o que passa, meu irmão e minha irmã. Ele sabe o que você tem vivido, meu irmão e minha irmã. Por isso, neste momento, eu peço a presença de Deus. Eu peço a glória de Deus. E a Tua palavra que tudo toca, e a Tua palavra que tudo move. Move a nossa vida, move o nosso querer. Move, Senhor, agora os nossos corações, para que Ele esteja na Tua presença. Move os nossos corações, Senhor, para que Ele te aceite. Move os nossos corações, Senhor, para estar aqui aos Teus pés, para estar aqui na Tua presença, para estar aqui neste lugar de adoração, neste lugar de vida. Porque a Tua palavra traz vida, a Tua palavra traz libertação, a Tua palavra, Deus, a Tua palavra nos traz aquilo que é necessário para viver. Por isso você não fique indiferente nesse momento, não assista esse momento, entre na intimidade com o Senhor neste momento. Ele te espera, Ele te aguarda e Ele anseia para que você entre na presença dEle. Por isso, não assista, mas participe, seja você e Ele nesse momento. Se por acaso a tua vida está boa, está mil maravilhas, agradeça. Mas se não está, peça que Ele te escuta. Ele está aqui nesse momento para ouvir. Ele está aqui nesse momento para consolar. Ele está aqui nesse momento para libertar. Nada mais que Ele quer que você possa falar com Ele. Comece a partir de hoje um hábito de falar com o Senhor. Crie esse vínculo, crie esse relacionamento. Deus quer ser o seu amigo. Deus não é aquele que castiga, pois muitas vezes, como falando de jovem sarado, de radicalidade, se diz de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas num relacionamento sério, quando você tem uma pessoa que você gosta, você não faz as coisas para ofender essa pessoa. Assim seja a sua vida, a sua forma de oração. A sua forma de oração deve ser agradar a Deus. E para agradar a Deus nós devemos escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus que move a nossa vida. A palavra de Deus que quer o nosso bem. Por isso nesse momento eu espero que a tua palavra, Senhor, possa nos conduzir. A tua palavra, Senhor, possa nos trazer a vida. A tua palavra, Senhor, possa nos trazer o ânimo de viver. Que a tua palavra esteja, Senhor, encarnada em nós. Que a tua palavra, Senhor Jesus, seja falada por nós. Que a nossa linguagem seja o amor da tua palavra. Por isso você que já aprendeu esta canção, cante mais uma vez este refrão. Tua palavra, vida abundante.
está em você, Ele está em mim, Ele está em nós. Esse Espírito Santo passeie em nós, passeie em nossas vidas e traz vida para nós. Vem Espírito Santo sobre as mentes e sela agora cada mente, Espírito Santo, para que tenha pensamentos do alto. Quero consagrar a Ti, Deus, as mentes do que aqui se encontram, para que pensem nas coisas do alto, para que pensem no céu, para que haja arrependimento nas coisas que pensam, Senhor. Se por acaso te ofende, Senhor, se os nossos pensamentos não são agradáveis a Ti, Senhor, eu quero que caia por terra nesse momento, e para que nossas mentes sejam repletas de pensamentos de doçura, pensamentos puros, pensamentos cândidos, puros do céu. Vem Espírito Santo de Deus sobre os ouvidos e purifica os ouvidos, purifica os nossos ouvidos, Deus. Que os nossos ouvidos saibam ouvir a Tua palavra, Senhor, e reconhecê-la. Assim como as ovelhas conhecem as vozes de seus pastores, eu peço, Senhor Espírito Santo, que agora purifique os nossos ouvidos, que nós tenhamos ouvidos espirituais para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a Tua palavra, Deus. Purifica os nossos ouvidos, que foram feitos para escutar a Tua palavra, foram feitos para escutar aquilo que é bom, aquilo que edifica. Purifica, Senhor. Vem Espírito Santo de Deus também sobre o nosso falar, sobre o nosso falar, Senhor. A nossa língua, vem Espírito Santo sobre a nossa língua, que não mede esforços em situações em que estamos raivosos, em disparar as palavras como flechas que caem no coração do outro, como feridas, Senhor. Controla a nossa língua com o Seu poder, com a força do Espírito Santo, para que a nossa língua se aquiete nesses momentos mais calorosos em que muitas das vezes não nos seguramos e acabamos destratando o outro através da língua. Proclamamos maldições, maldizeres. Caia por terra agora, Senhor, uma língua que traz a fofoca. Que Seu Espírito Santo agora segue, Senhor, a língua maliciosa, que gera contenda, que gera intriga, que gera divisões. Em nosso meio não, Senhor. Em nosso meio não, Senhor. Mas sela a nossa língua, Senhor, com língua de profecia, que proclama as profecias, maravilhas de Deus, a cura de Deus, a união, o bem-estar, Senhor, o bem-querer. Sela, Senhor, em nós uma linguagem profética que provém da Tua palavra. Quero agora, Senhor, consagrar os nossos corações. Sim, Senhor, a terra do nosso coração, onde o Senhor anda, onde somente o Senhor anda. Que a terra do nosso coração agora, Senhor Jesus, a Tua palavra possa cair como semente. E com tudo que foi falado, nosso viver, nosso agir, essa semente possa gerar frutos agradáveis a Ti, Senhor. Por isso, que a Tua palavra caia agora em nosso coração como uma semente boa. E tudo aquilo que a Tua palavra foi gerando em nosso coração transborde dos nossos lábios, porque está aí o segredo. Daí o nosso coração estará cheio, cheio, cheio para proclamar as Tuas maravilhas, Senhor. Então que o nosso coração seja cheio da Tua palavra, seja a morada Tua, Deus. Não
sei o que tem morado no seu coração, meus irmãos e minhas irmãs, mas deixa Deus habitar, deixa Deus ser o centro, deixa Deus governar, deixa Deus ser Deus na sua vida. E aqueles que sabem, aqueles que podem, que têm energia, que têm força, comece agora a louvar a Deus na linguagem do Espírito e seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Oh, peça ao Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Peça esta vida abundante. Peça que a palavra do Senhor venha com poder. Que Ele fale com autoridade aos nossos corações. Os nossos corações agora, Senhor, possam escutar a Tua palavra através da boca do Vinícius, Senhor. O Teu amado, o Teu profeta, o Teu amigo, Senhor. Por isso eu peço que seu Espírito Santo venha revestir da cabeça aos pés, o Vinícius seja revestido pela Tua glória, pela Tua graça. Venha o Espírito de Deus. Cantará lá, Rocinha, manda lá, você, manda lá, esposa Virgem Maria, que ela agora possa carregar o Vinícius no peito, porque, Senhor, eu quero enxertá-lo em seu coração, que ele esteja lá, no teu coração triunfante e imaculado, minha Senhora. Guarde como filho, guarde, cuida, zela, protege, passa à frente, livrando dos perigos, das angústias, das ciladas, das armadilhas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Tua palavra, vida abundante, tua palavra é mais céu e alça, a palavra permanecerá. Boa noite. E boa noite. Eu queria convidar o pessoal que está em pé aí atrás a sentar aqui na frente, por favor. Não tem necessidade de você ficar em pé. Meu irmão, puxa o bonde aí, Arthur. Vem pra cá, gente. Fica aqui pertinho, que tá frio. Nós estamos não em muita quantidade, então vamos chegar para perto. Vamos trabalhar, Rodrigo. Trabalhar. Quer desconto na aula. Um aluno tem que fazer de graça. Quem trouxe a palavra de Deus, por favor, abra o livro de Gênesis, capítulo 22. Deixa eu ver. Isso. Gênesis, capítulo 22. Quem não está com a palavra de Deus? Ah, é verdade, meu número. Não sei se vocês repararam, mas eu parei com aquela apresentaçãozinha, né? Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius. Para quem me conhece, meu nome também é Vinícius. Até ano passado eu falei que eu ia arrumar outra coisa. Como não arrumei, eu decidi parar de falar. Mas dispenso apresentações porque hoje eu vim falar de um Deus que é palavra na nossa vida. Eu vim falar de um Deus que tem uma palavra tão poderosa que Ele fez o mar se abrir em dois. A palavra de Deus, se nós formos pegar no capítulo de Gênesis, no primeiro capítulo, na criação do mundo, a própria palavra vai dizer que Deus disse: haja luz e houve luz, haja trevas e houve trevas. Que criam vida dentro das águas, dos mares, na terra, nos céus. A palavra de Deus teve o poder de criar esse mundo. A palavra de Deus teve o poder de abrir o mar para que o seu povo, perseguido pelo exército do Egito, pudesse passar. E a palavra de Deus tem o poder de hoje transformar a minha e a sua vida. Por isso, à medida que nós fomos cantando essa canção, eu fui me emocionando, eu fui me tomando pelo Espírito Santo de uma tal forma. Porque a palavra que até então é escrita naquele livro, a palavra que até então são conjuntos de letras, de sílabas, ela foi tomando vida, ela foi encarnando dentro de mim. A palavra de Deus tem esse poder de criar vida, de gerar vida dentro dos nossos corações. A palavra de Deus, ela é capaz de realizar o impossível. A palavra de Deus nessa noite vai ser capaz de te levantar dessa cadeira um novo homem e uma nova mulher. A palavra de Deus, ela vai muito além do que você imagina. A palavra de Deus tem capacidade de fazer aquilo que você nem mesmo imaginou, além daquilo que você esperava, além daquilo que você pedia em oração. A palavra de Deus vai além. Quero te pedir para imaginar aquela situação na sua vida que é impossível. Traz aí a sua memória aquilo que tem te entristecido nos últimos dias, aquilo que talvez tenha tirado o seu sono, aquilo que talvez tenha tirado lágrimas dos seus olhos. Tem essa situação na sua vida ou não tem? É só na minha que tem? Você tem ou não tem? Diz sim ou não? Sim. Tem sim ou não? Sim. Lembrou da situação? Sim ou não? Sim. A palavra de Deus também chega nessa situação. Por mais que eu e você não acreditamos, porque nós olhamos à nossa volta e vemos tudo parado. Não é, Rodrigo? A gente olha para a nossa volta e não vê nada se movimentando. A gente vê tudo calmo, a gente não vê a ação de Deus, não vê nada acontecer. Às vezes dá uma agonia, um aperto no coração, porque eu preciso que aconteça, porque eu preciso que se resolva.
mas eu vou para um lado e para o outro e nada acontece. E agora o que eu faço? Eu busco outras soluções, eu busco outras saídas. Mas não é na sua força, não é na força das suas armas que vai acontecer, que vai chegar o milagre, mas é pela palavra de Deus. A palavra de Deus talvez pareça algo muito frio e distante, porque está escrito nesse livro. A palavra de Deus cabe na minha mão. E a princípio seja muito pouco isso. Você compra essa Bíblia por, sei lá, quanto está na loja aí, Giba? Uma Bíblia dessa? R$25 você compra essa Bíblia aqui. E você pega essa Bíblia e coloca lá, ó, no móvelzinho da sala, no seu quarto, ela fica parada. Olhando para esse pedaço de papel, essa Bíblia, capazinha bonitinha, tem uns mapazinhos coloridos aqui, ó, no início, ó. Tá aqui, por aqui os mapas. Eu não achei não. Mas tem. Aqui, ó. Aula de geografia agora. A princípio não tem poder algum. Você vê um monte de papel, assim como suas apostilas de faculdade, seus livros. A princípio é um livro qualquer. Perdoe pela expressão, mas sim ou não? Concorda comigo? Sim. Você olha, um livro. Um livro cheio de histórias. E hoje nós vamos ouvir a história de uma pessoa especial que eu gosto muito, que é a história de Abraão e de Isaac. Pai e filho. Filho e pai. Mas não é apenas uma história como uma história em quadrinhos ou uma história que nós contamos de pai para filho. Dentro da história de Abraão, dentro da história de Isaac, existe o agir da palavra de Deus. Existe poder de Deus na história desses dois homens. E a partir da leitura desse livro vai existir palavra de Deus na sua vida e na minha. Você crê? Amém. Amém? Amém. Então acompanha comigo Gênesis capítulo 22. Tem que correr que tem muita coisa para falar. E eu falo um pouquinho só. Capítulo 22. Depois disso, versículo 1, gente. Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou consigo 2 servos, Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus já havia te indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E quando os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: temos aqui o fogo e a lenha, mas onde é que está a ovelha para o holocausto? Deus respondeu-lhe a Abraão: providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho. E pôs sobre o altar, em cima da lenha, depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhes faça nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu único filho. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres, entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou este lugar Javé e Irê, de onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de Javé e Irê. Nesses versículos, nós ouvimos a história do sacrifício de Isaque,
que era o único filho de Abraão. Só que para entender um pouco mais essa história, nós precisamos voltar até o capítulo 12, se não me engano, que é o capítulo que fala da vocação de Abraão. Abraão, um homem escolhido por Deus, dentre o povo, um homem selecionado por Deus, para conduzir, para ser chefe do seu povo. Deus fez uma promessa a Abraão, de que ele teria um filho, apesar de Abraão ter questionado a Deus: Senhor, como que eu vou ter um filho? Como que eu vou ter um herdeiro das terras que o Senhor está me dando, se eu e minha mulher somos velhos? A palavra vai dizer que Abraão tinha aproximadamente 100 anos. Como que nós vamos ter um filho se nós já temos idade avançada? Só que a palavra de Deus era maior que isso. E Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho. Deus confiou a Abraão terras sobre o seu domínio. Deus fez uma aliança com Abraão no capítulo 17. Tem lá escrito aliança com Abraão. Quando os casais de noivos vão se casar, eles usam alianças para firmar um compromisso, um elo entre um e outro. O Senhor, quando Ele fez essa aliança com Abraão, Ele selou com Abraão um relacionamento de intimidade. Aí nós vemos a primeira questão que eu quero falar sobre a palavra de Deus. Abraão, ele tinha intimidade com o Senhor, por isso ele ouvia a voz de Deus. Quando nós oramos, entramos no nosso quarto, chegamos na capela, ou estamos aqui no grupo, quando nós falamos com Deus, nós oramos, nós falamos com Deus, nós conversamos com Deus. Agora, quando nós pegamos a palavra de Deus para ler, aí é o quê? É Ele que fala conosco. Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus quem fala conosco. É Deus que vem em resposta a nós. Só que para isso, para ouvir a voz de Deus e para não apenas ler um livro, é preciso que você tenha intimidade com Deus. É preciso que eu e você sejamos sensíveis a ouvir a voz de Deus no meio de tanto barulho. E fala a verdade, se eu e você não estamos tão acostumados com barulho, que às vezes quando estamos em silêncio, o silêncio nos incomoda. Já ficou em casa sem ninguém? Fica até um zumbido no ouvido de tão silêncio? Quando você está em silêncio, você consegue ouvir melhor Deus que fala no seu coração. Quando você está em silêncio, você consegue refletir melhor. Você consegue discernir melhor se a voz que vem e fala no seu coração é realmente voz de Deus. Agora nós estamos acostumados a ouvir barulho. Se eu chego em casa, eu ligo a TV. Se eu entro no carro, eu ligo o rádio. Eu preciso estar a todo tempo cercado de algo que não me permita estar no silêncio. Se você está no meio de uma multidão, você escuta várias vozes. E é como se eu e você, todos os dias, nós ouvíssemos várias vozes. E no meio dessas vozes, nós não conseguimos identificar qual é a voz de Deus. Se eu não consigo identificar qual é a voz de Deus, eu não consigo saber e discernir a palavra que Deus quer falar no meu coração. E por muitas vezes nós somos enganados. Enganados por acharmos que a voz que nós ouvimos é a voz de Deus. Geralmente, primeiro, isso acontece porque quando é algo que favorece aquilo que nós queremos, nós não procuramos o silêncio para discernir a voz de Deus. Geralmente, quando é algo que confirma aquilo que eu e você queremos, no menor sinal da indicação que talvez seja de Deus, você já fala: Deus falou comigo. Não é isso que Deus quer. É isso mesmo, é confirmado. Ninguém quer parar para ouvir mais um pouco e mais um pouco, para ter certeza do que é a vontade de Deus. Agora, quando a palavra de Deus vem contra aquilo que você esperava, aí você procura o padre,
Aí você procura um missionário. Aí você procura a sua amiga da faculdade ou seu amigo. Aí você liga para sua mãe ou para o seu pai, porque de algum lugar você quer ouvir aquilo que você quer ouvir, e não aquilo que é a vontade e a palavra de Deus para a sua vida. Estou falando mentira? É só comigo? Não, né? Não sou ET sozinho, não. Todo mundo é ET junto comigo, então, né? Outro perigo que nós corremos no meio do barulho é nos deixar levar pelas palavras das pessoas. As palavras das pessoas, elas têm poder de nos aprisionar. E muitas vezes nós deixamos de ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós deixamos de caminhar sobre a palavra de Deus para nos deixar aprisionar pelas palavras das pessoas. Nós deixamos que as palavras das pessoas, sejam o que elas falam, sejam o que elas pensam de nós, elas definam quem nós somos. Quando na verdade quem define quem você é o que Deus pensa a seu respeito, é o que o Deus acha de você, porque só Deus conhece quem você é quando não tem ninguém mais por perto. Você é aquilo que é quando não tem mais ninguém do seu lado, quando você descobre que você não precisa ser bom o bastante ou parecer suficientemente correto para receber a aprovação das pessoas, porque a aprovação da sua vida vem de Deus. Porque o sim ou não na sua vida é de Deus, não deve ser das pessoas. E quantos de nós nos aprisionamos nisso? Deixamos de caminhar, deixamos de dar passos, porque as vozes das pessoas falam mais alto. E às vezes está Deus lá atrás, lá no fundo do seu coração gritando: ei, olha eu aqui, vem por essa direção. Qual é a opinião da pessoa que hoje tem mais pesado na sua vida? Será que é a voz de Deus? Sim, eu acredito que tem pessoas que são voz de Deus nas nossas vidas. Mas até que ponto você para ouvir? Mais do que ouvir, até que ponto você para ler a palavra de Deus? Nós estamos no dia 3 de setembro, mês da Bíblia. Talvez seja um mês, um tempo para você voltar. Talvez seja um tempo de retornar à palavra de Deus. Às vezes eu fico um pouco espantado com o tempo que nós investimos, e eu falo nós, eu me incluo, lendo textos no Facebook, no Instagram, matérias, às vezes coisas bobas, sabe? Tipo propagandas que aparecem lá no Facebook, testes no Facebook. Como nós nos empenhamos em ler, em entender, em ficar cientes para comentar depois. E como nós desprezamos o tempo investido para ler a palavra de Deus. Aquilo que deve ser o que conduz, o que direciona a nossa vida. Quando nós deixamos de seguir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, nós vamos entrando num caminho, e nós passamos por caminhos às vezes meio tortuosos. E aí eu e você caímos na síndrome do Deus quis assim. Já ouviu essa síndrome? Já ouviu falar? Síndrome do Deus quis assim. Repete comigo. Acontece uma coisa na sua vida, porque Deus quis assim. Alguém morreu? Foi vontade de Deus. Aconteceu um acidente? Foi Deus que quis assim. Ah, fiquei desempregado? Foi Deus que quis assim. Eu e você caímos na síndrome de colocar tudo na conta de Deus. Tudo foi Deus que quis assim. Nós temos a tendência de ver a vida a partir de justificativas negativas. Olhar para os acontecimentos da nossa vida e ao invés de aplicar aquilo que diz a palavra de Deus, nós aplicamos justificativas negativas. Muitas vezes dizendo e camuflando as coisas, falando que não tem jeito. Isso é assim mesmo, não tem jeito. Fazer o quê? E esquecemos do principal, de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia,
para que ela seja lida, para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida, eu destaquei 3 verbos para a gente conversar mais um pouco. Primeiro é ouvir, o segundo é entender e o terceiro, obedecer. Primeiro é ouvir, mais uma vez um coral bonito, e obedecer. Ouvir a palavra de Deus a gente já falou um pouquinho, do ouvir as outras vozes. Aí agora eu quero pular um pouquinho e entender, porque eu falei a ordem: ouvir, entender e obedecer. Só que essa é a maior pegadinha das nossas vidas, porque nós ouvimos a palavra de Deus, aí nós caímos na besteira de querer entender a palavra de Deus para depois somente obedecer. Eu quero te falar uma coisa: primeiro a gente obedece, depois a gente entende. Repete comigo: primeiro eu obedeço, depois eu entendo. Está ouvindo? Fala para a pessoa que está do lado, que às vezes ela não entendeu. Primeiro eu obedeço, depois eu entendo. Está vendo? Primeiro eu obedeço, depois eu entendo. Senão a gente fica igual um bando de anta batendo cabeça na vida. Porque a gente quer primeiro entender, a gente quer primeiro saber o porquê. A gente, quando lê a palavra de Deus, a gente quer explicação, tintim por tintim, para depois obedecer. Ah, agora eu entendi, aí eu vou obedecer. Mas nesse tempo, nesse prazo que você perde tentando entender, você já quebrou a cara na vida. Porque obedecer exige um tempo, e o tempo é agora. Obedecer a palavra de Deus não é para amanhã, não é para mês que vem, não é para quando você estiver na cama doente, não é para quando você perder tudo. Obedecer a palavra de Deus não é quando você estiver no fundo do poço, é agora. Primeiro a gente obedece, depois a gente entende. Entenderam? No dicionário diz que obedecer é submeter-se à vontade de outrem. Então significa que se eu obedeço a Deus, eu me submeto a Deus. Eu não submeto a minha vontade própria, eu não me submeto aos meus desejos, aos meus sonhos, aos meus projetos, às minhas manias. Eu não me submeto àquilo que as pessoas querem, àquilo que as pessoas esperam de mim. Eu me submeto à vontade de Deus. E para se submeter à vontade de Deus, você vai precisar ir contra a vontade de muita gente, tá? Para se submeter à vontade de Deus, você vai precisar ir contra a sua vontade. Para se submeter à vontade de Deus, você vai ter que se negar, vai ter que renunciar. E é aí que eu quero ver doer. Porque custa sangue obedecer a Deus. É o preço. O sangue é o preço da ressurreição. Se você não quer sangrar, filho, obedece a outra pessoa, não a Deus. Não confunde as coisas, porque vida de cristão não é vida de moleza. A palavra de Deus não é para os fracos. Se você é fraco, ou melhor, se você quer ser fraco, porque você sempre tem uma escolha. Mas eu vou chegar lá. A Bíblia não é um livro com conjuntos de regras do que se pode ou não fazer. Não é um conjunto de regras que você abre e você lê o que você deve ou não fazer, o que você pode ou não fazer. A Bíblia não é um conjunto de sims e nãos apenas. Quem vê a palavra de Deus como um enquadramento para uma coisa, como se estivesse te fechando ou te sufocando, eu tenho que ser assim, eu só posso ser assim, talvez a palavra de Deus seja penosa, porque falte você pingar um pouquinho de amor nisso aí. Porque obedecer a Deus não é apenas obedecer regras, é fazer por amor. E só faz por amor quem tem uma experiência com Ele. A palavra de Deus também diz que o meu fardo é leve, meu jugo é leve. Não é isso? Meu fardo é leve, meu jugo é suave.
a palavra de Deus não é penosa para quem decide viver. A gente sangra assim. Porque não dá para ser de Deus de qualquer jeito. Se for ser de Deus de qualquer jeito, seja do mundo. Você vai estar acertando mais do que aqui dentro. Às vezes parece duro ouvir isso. Parece duro porque a gente quer estar aqui e lá. A gente não quer desagarrar. Mas para estar aqui tem que estar por inteiro. Senão você está sendo pela metade. Às vezes você está vivendo a vontade de Deus, ou a palavra de Deus pela metade. Faz igual nossos irmãos protestantes. Deixa eu ver aqui. Aqui nessa folha tem que amar o próximo, né? Então deixa eu rasgar porque eu não quero. Aqui está falando que tem que esperar o tempo de Deus. Eu vou rasgar porque eu não quero. Eu quero fazer do meu jeito. Lá em Gênesis 22 está dizendo que tem que sacrificar, né? Não, sacrificar dói. Não, isso não. Tem nada falando aqui de lanche de McDonald's, não? Lanche de gordinho. Nada legal. Então, aí você monta a sua Bíblia. Faz a palavra de Deus segundo a sua vontade, Senhor, Senhora. Só faz a vontade de Deus e cumpre a palavra de Deus quem tem intimidade com Ele. Então, para ouvir, entender e obedecer, você precisa subir ao monte. Vou voltar lá para a história de Abraão, que eu esqueci dele, coitado. Então, Abraão, voltando lá para ele, o Senhor fez essa promessa na vida dele, de que ele teria uma descendência, de que ele teria um filho das suas entranhas, confiou terras e territórios enormes a ele. Um belo dia, Deus vira para ele: Abraão, eu quero seu filho. O que você tem de mais valioso hoje? O que você tem de mais valioso hoje? Pensa aí. É o seu carro? É a sua faculdade? É o seu trabalho? É a sua família? É o seu pai? É a sua mãe? O seu filho? O seu irmão? O que é mais valioso para você? Você sacrificaria por Deus? Para fazer a vontade de Deus você sacrificaria? Subiria ao monte com o jumento, o fogo, os pedaços de madeira, fazer o fogo, e leva o seu sacrifício para lá, porque Deus mandou. Mata o teu filho, Abraão. A palavra de Deus não diz que Abraão reclamou. Não diz que Abraão bateu de frente com o Senhor, que ele esperneou, que ele fez pirraça. Porque a palavra de Deus também diz que Abraão confiou no Senhor. Ele entendeu: caraca, o Senhor falou que eu ia ter uma descendência. O Senhor me confiou territórios para que os meus descendentes tomassem conta. E agora ele está tirando o único filho que eu tenho? Ele está maluco? E muitas vezes a gente questiona Deus assim. A gente discute: mas como assim? Se eu queria, se era isso que eu queria, e Ele me deu e agora Ele está me tirando. E aí eu lembro da passagem também da palavra de Deus. A palavra de Deus é rica, percebe isso. No livro de Jó, Jó vai dizer: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Esse homem que sofreu de tudo, gente. Você acha que você sofreu? Lê o livro de Jó. Quando você estiver chorando, reclamando, lê o livro de Jó, porque ele era um homem de Deus, e Deus permitiu que Satanás tirasse tudo dele, e ele em nenhum momento fraquejou na fé, porque ele esteve firme na palavra de Deus. Ele conversava com Deus. Deixou de gritar, deixou de pedir socorro? Não. Mas ele não abandonou aquilo que era a vontade de Deus. Assim como Abraão. Podia ter chegado lá na hora que o filho estava deitado, pegou o machado na mão e falou: não, Senhor, não consigo. Você conseguiria sacrificar o que é mais precioso na sua vida para fazer a vontade de Deus? Eu não estou falando de grandes coisas. Às vezes você tem dificuldade de sacrificar ou de deixar de fazer algo muito simples, mas que te afasta da vontade de Deus. Às vezes é um lugar que você frequenta, é uma coisa que você faz, é uma mania, um jeito seu, porque eu acho que as coisas externas são até mais fáceis de se resolver. Por incrível que pareça, são mais fáceis. Agora, as coisas internas, as coisas que dizem do seu coração de quem você é, que você precisa abrir mão, que você precisa deixar de ser, para agradar a vontade de Deus, para ser agradável aos olhos de Deus, você conseguiria fazer?
Talvez você não entenderia se Deus te pedisse hoje o que você tem de precioso. Como muitos não entendem quando perdem familiares, novos demais. Não entendem. E a todo tempo nós queremos entender. Mas obedecer, ninguém quer. No meio do caminho de onde nós fazemos a vontade de Deus, nós nos deparamos com intempéries na vida, tempestades, problemas, situações. E diante dessas situações difíceis nas nossas vidas, eu também listei 3 verbos para a gente poder conjugar junto. Vou recapitular, para ouvir a palavra de Deus, para fazer a palavra de Deus se cumprir na nossa vida. A gente precisa ouvir, entender e obedecer. Agora, com a palavra de Deus na nossa vida, para passar pelos momentos difíceis, eu preciso reagir, enfrentar e aguentar. Grava esses verbos, escreve na agenda do seu celular. Eu sei que amanhã você vai precisar disso, talvez hoje à noite. Reagir, enfrentar e aguentar. E a gente vai conversar sobre isso. Quando eu e você nos deparamos com aquilo que é impossível, a nossa vida para. Quando algo tira a nossa paz, a nossa vida para. A gente só pensa naquilo, a gente vive para tentar resolver aquilo, a gente usa de todas as formas, todos os recursos para que a gente consiga alcançar. Não é assim? Mas muitas vezes, quando nós nos deparamos com as coisas difíceis, nós paramos de caminhar. Muitas vezes, quando somos atingidos e nós não temos a palavra de Deus como sustento, como suporte, parece que o nosso joelho ele fraqueja e a gente vai caindo, a gente vai se prostrando no chão e a gente meio que sofre de uma paralisia. A palavra de Deus hoje quer despertar você da paralisia. A palavra de Deus hoje quer te fazer levantar dessa cadeira um homem e uma mulher mais forte. Um homem e uma mulher mais comprometido com a palavra de Deus. Deus quer te tirar dessa paralisia, talvez espiritual, talvez de uma cegueira, de uma surdez espiritual. Seja qual for a doença espiritual, a palavra de Deus hoje, ela quer te acordar, te despertar para um novo tempo. Para que quando você esteja paralisado, para que quando seus recursos estejam esgotados, e aí você fala aquela frase tão famosa e tão sem nexo que eu já vi na minha vida: já fizemos de tudo, agora só Deus. Deus não era para ser a primeira coisa a ser feita. Aí depois que já fez de tudo, que você alcançou, agora só Deus. Eu quero te convidar a descansar um pouquinho na vontade de Deus. Porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Descansa no colo de Deus. Descansar é confiar na primeira vez aos cuidados de Deus. Não é depois de você tentar. E quando se esgotar, você fica parado porque não sabe o que fazer. Primeiro verbo é reagir. Por quê? Quando nos acontece algo, nós nos acostumamos e temos uma tendência a nos refugiar. Deixar a vida seguir. A gente se paralisa, se esconde e segue o baile. Não é assim? A moda agora é segue o baile. Só que eu e você precisamos reagir. Agir de novo, não é ficar parado. Primeira forma para reagir está aqui, ó. Palavra de Deus. Reaja lendo, ouvindo a palavra de Deus. Tá mal, abre lá no livro de Josué, se não me engano, capítulo 1. Ser firme, ser forte e corajoso. A palavra de Deus é resposta para você. Eu já vivi muitas situações na minha vida que Deus foi resposta para mim na palavra.
E se eu lesse para vocês aqui o que Deus falava, explicar a situação que eu estava vivendo, que eu vivi, vocês não vão acreditar. Eu falar, caramba, mas como é que Deus fala isso assim? Da onde eu menos esperava, eu estava na Capela do Santíssimo, lá rezando, vendo uma situação. Deus foi lá e falou no meu coração, eu peguei, abri a palavra, Deus foi falando, escrevendo tudo que eu estava vivendo, escrevendo tudo aquilo que eu ia viver e me dando encorajamento para seguir em frente. A palavra de Deus foi motivo para eu reagir na minha vida muitas vezes, em que eu pensei em parar e desistir. A palavra de Deus foi muitas vezes o que eu precisei me impulsionar, e me fez impulsionar para reagir. O segundo verbo que eu falei é enfrentar, como diz a palavra. É olhar de frente, enfrentar. Eu bato de frente, eu enfrento, mas não enfrentar no sentido de dar porrada em ninguém não, tá? É enfrentar no sentido de lutar, de fazer o que for preciso, porque a palavra de Deus também diz que o céu é dos violentos. O terceiro verbo é o mais difícil, porque até então você reage, até então você enfrenta. Alguém lembra o terceiro verbo que eu falei? Qual é? Ah, esse é o mais difícil. O terceiro verbo é aguentar. Eu enfrento, eu reajo, eu faço tudo, mas na hora do aguentar, o aguentar ele engasga aqui, ó. Porque nós somos imediatistas. Eu quero o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. E talvez fazer a vontade de Deus, viver a palavra de Deus, te submeta a aguentar. A mesmo você tendo reagido, a mesmo você tendo enfrentado, existem situações que não dependem mais de você, que exigem tempo. Tempo! Está entendendo? Tempo. Não adianta você querer resolver agora, não adianta você querer parar aquela situação agora. Exige tempo. Mesmo que você já tenha feito, reagido, enfrentado, parabéns, você fez a sua parte. Agora aguenta o tempo de Deus. Sofre as demoras de Deus e espera Ele fazer a parte dele. Porque como você pode ver, Deus é fiel às suas promessas. Abraão confiou em que ia sacrificar o seu único filho. E Deus, Ele foi fiel, Ele foi extraordinariamente fiel. Porque não abandonou o seu servo. Deus, Ele nunca abandonou nenhum daqueles que acreditou, nenhum daqueles que clamou o nome dEle. A palavra de Deus, quando é lançada, ela não é perdida. A palavra de Deus lançada na sua vida, ela não é perdida. Aquilo que você ouve da palavra de Deus não é jogada fora. As promessas que Deus fez na sua vida e talvez você esteja desacreditado, aguenta, porque Deus vai fazer. Se Ele prometeu, vai chegar. Só é preciso que você aguente. Suporte. A frase mais famosa do Monsenhor Jonas Abib: aguenta firme, meu filho. Caramba, aguenta firme. Está pensando em se matar? Aguenta firme. Está pensando em chutar o pau da barraca? Aguenta firme, cara. Vai passar, tudo passa. Mas a palavra de Deus não passa. Tudo vai passar. Sua mãe vai passar, seu pai vai passar. Trabalho, dinheiro, saúde vai passar. Eu fiquei doente esses dias. Como que eu refleti nisso, gente? É ruim demais ficar doente. Só ali eu dei valor à minha saúde. Ali talvez tenha sido a primeira vez na minha vida que eu dei valor à minha saúde. A Natália estava comigo. Quando me botaram no soro, gente, eu não sei se foi medicamento, não sei se é trauma meu, mas me subiu uma agonia que eu queria arrancar o soro do meu braço e sair correndo. Eu falei, já tô melhor, tô indo. Ela foi, chamou o enfermeiro, cortou minhas asinhas. Chegou um cara desse tamanho lá conversando comigo. Que foi, rapaz? Eu não, é porque eu tenho essas coisas sempre, entendeu? Eu tomo soro em casa. Eu sei, um copo de água, uma colher de sal, outra de açúcar. Mesmo efeito. A saúde passa. Eu estava inteiro num dia, no outro eu estava lá mal aberto. Mas a palavra de Deus nunca vai passar na minha vida e na sua.
A palavra de Deus não vai te abandonar no momento que você mais precisar. A palavra de Deus precisa ser o farol que te guia, que te direciona. O farol que te ilumina quando você estiver caminhando lá longe, no escuro. O farol de Deus, a palavra de Deus é o único farol que consegue te alcançar lá na sua podridão, te iluminar e te mostrar o caminho de volta. É a palavra de Deus que te busca lá no meio do mar, talvez no meio da tempestade, e te fale: olha eu aqui, olha, eu estou aqui, ó, essa direção, vem que eu estou esperando. Não esqueça de que Deus é fiel às suas promessas. Não esqueça de que Deus é fiel e Ele não abandona. Como que nós cantamos a música? Canta só o refrãozinho aí para mim rapidinho. Só o refrão. Canta, Rodrigo. Oi, Catherine. Você estava no ministério de música hoje? Aqui. Não, deixa eu tirar. Tua palavra, Vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. De novo, eu quero ouvir você cantando essa verdade na sua vida. Tua palavra. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Feche um pouquinho os seus olhos. Cante de novo tua palavra. Só vocês cantando. Com toda a suavidade do seu coração. Canta essa verdade. Deixa essa canção entrar, criar raiz no seu coração. Tudo vai passar, mas a tua palavra, Senhor, vai permanecer. Vai permanecer quando não enxergar mais nada à minha frente, Senhor. A tua palavra me traz vida, Senhor. A tua palavra me ressuscita. A tua palavra me chama para fora do sepulcro. A tua palavra me faz andar. A tua palavra me faz voltar a enxergar, Senhor. Tua palavra não se cansa de cantar. Tua palavra é vida. Tua palavra não falha na minha vida, Senhor. Tua palavra não me decepciona. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Pode abrir seus olhos mais um pouco. A gente já vai rezar. Mas eu quero que vocês hoje vivam uma experiência com essa música. Essa música que também é palavra de Deus, porque é fruto daquilo que é palavra. Porque eu, quando falo de palavra, eu não falo apenas desse livro, desses livros aqui incluso, das histórias do Novo e Antigo Testamento. Quando eu falo de palavra, eu falo da palavra que cria vida no meio de nós. Eu falo da palavra que se encarna no meio de nós. Como o verbo se fez carne no ventre de Maria, o verbo se faz carne dentro do seu coração. O verbo se faz presente dentro de você. E cria-se uma relação íntima, de intimidade, você e Deus, Deus e palavra no seu coração, um Deus que é verdade, um Deus que vive por você, que vive em você, para que a sua palavra gere frutos, para que a sua palavra frutifique no seu coração. E aí eu não posso deixar de falar da palavra do semeador, mesmo que seja de forma breve, mas se eu e você já ouvimos a beleza dessa parábola, você vai perceber que a semente lançada nos 4 terrenos era a mesma. A semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu em terreno pedregoso, a semente que caiu no meio dos espinhos, e a semente que caiu em terra boa. A semente que é a palavra de Deus é a mesma.
A mesma semente que me chamou, a mesma semente que me trouxe aqui na frente, a mesma semente que me curou, a semente de Deus está lançada no seu coração. A mesma semente que te converteu, a mesma semente que no teu Maranatá te chamou a uma vida diferente, é a semente que hoje quer germinar de novo. É a semente que hoje é lançada de novo. Porque Deus não lança a semente uma vez só. Deus não desiste de você. Deus lançou a semente, caiu no seu terreno pedregoso, Ele vai lançar de novo. Vai cair à beira do caminho, Deus vai lançar de novo. Porque Deus quer que a semente caia em terra boa. Cadê o seu coração? O seu coração é terra boa. Já chegou a ser terra boa? Deus, Ele não vai desistir até cair em terra boa. Deus não vai desistir de ir ao seu rastro. Deus não vai desistir de insistir em você, de insistir para que você se apaixone, para que você viva tudo novo. A semente é a mesma, mas hoje o seu coração ele precisa se transformar em terra boa. Não deixe mais uma vez a palavra de Deus ser lançada e não germinar, e não dar frutos, e ser sufocada. Faça com que a palavra de Deus hoje crie raiz. Seja o agricultor da sua história com Deus. Eu quero ver você colhendo frutos. Deus quer ver você colhendo frutos. Deus quer ver a sua luta todo dia para viver a palavra dele. Se está difícil demais, talvez seja porque você está vivendo sozinho, cara. Eu preciso te dizer que se está doendo, se você não está aguentando, é porque você está vivendo sozinho. Porque quem vive a dificuldade com Deus é feliz. Pode estar à beira da morte, mas está feliz, está louvando. Eu gosto da frase que diz que a felicidade não é um lugar a se chegar, mas é a forma como se vai, como você tem ido. Se o seu lugar e o meu é o céu, se a nossa meta é o céu, se fomos feitos para o céu, eu não quero e não é vontade de Deus que você seja feliz só no céu. É vontade de Deus que você seja feliz aqui na terra, com todos os desafios, com todas as lágrimas, com todos os sofrimentos, com os problemas, com as decepções, com as murmurações, apesar de que nós não nascemos para murmurar. Quem murmura e quem reclama é porque não entendeu o que é a palavra de Deus. Você está reclamando porque não está entendendo. Então, os verbos que eu falei, obedece. Obedecer é depois entender. Teve muita coisa na minha vida que eu tive que obedecer, irmão, sem ver nada. Os que conhecem a minha história sabem disso, ou talvez nem saibam. Porque o que Deus falou no meu coração, Ele não falou no coração de mais ninguém. Ele falou no meu coração. E a única voz que eu tive que caminhar foi a voz de Deus. Eu não tinha voz nenhuma aprovando, mas a voz de Deus era forte no meu coração. Eu não entendia nada, eu não via nada. Mas a palavra de Deus falava, a palavra de Deus gritava. E eu falei, Senhor, eu vou obedecer, eu não estou entendendo nada, mas eu vou. Eu não estou entendendo nada, eu vou me lançar, Senhor. Depois eu sei que o Senhor vai me mostrar tudo isso. Depois eu vou colher os frutos, mas hoje eu vivo a Tua palavra. E eu não me arrependo de ter vivido a palavra de Deus. Por mais que eu tenha tido que aguentar, e aguentei. E Deus te chama a aguentar. Aguentar firme quando os seus passos falharem. Aguentar firme quando a única coisa que tiver no seu coração é o desespero. E aí você chega a dizer, e eu quero também te fazer recordar dos momentos que você disse que não dava mais. Que você falou, eu desisto, entrego tudo. Olha, eu chuto o pau da barraca, eu vou pedir demissão, eu vou fugir. Me lembra, recorda aí dos momentos que você achou que não ia aguentar. Que você falou assim, caramba, eu estou sofrendo muito, Senhor. Eu não sei mais o que fazer, olha como que está a minha vida. Foi quando isso? 2013? 2014? 2015? Foi mês passado? Foi quando? Diz aí, foi quando? E aí, você chegou aqui hoje. Você achou que não aguentava, mas hoje é 3 de setembro de 2017, você está aqui. E está aguentando. E está passando. Porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé. A palavra lançada, a semente lançada, ela não morre sem antes germinar. E é no poder da palavra de Deus que eu confio. E eu acredito e eu tenho fé que a palavra de hoje lançada na minha e na sua vida, ela não vai morrer sem se cumprir.
A semente lançada na nossa vida hoje, ela não vai morrer sem criar raiz no nosso coração, porque eu e você sairemos daqui homens e mulheres diferentes, homens e mulheres que vivem a palavra de Deus acima de tudo, vivem a palavra de Deus quando o mundo diz o contrário, quando o mundo quer nos convencer do contrário, quando o mundo nos diz que é cafona viver a palavra de Deus, quando os fundamentos da palavra de Deus, quando o mundo tenta esvaziar o sentido da palavra de Deus na sua vida, é essa palavra que hoje permanecerá, a palavra de Deus que se manterá firme, é a palavra de Deus que sobre toda a terra reinará, é a palavra de Deus que fez o mar se abrir, é a palavra de Deus que fez a terra existir, é a palavra de Deus que fez você nascer, é a palavra de Deus que te mantém vivo a cada dia, a palavra de Deus que não cessa de realizar obras na sua vida. Vai fechando os seus olhos, vai rezando. Eu não quero aqui te ensinar a rezar, eu não quero aqui ter que te pedir para rezar, eu quero que você reze espontaneamente. Fala da forma que você quiser, grita, chora, fala alto, fale baixo, mas reze na intensidade do seu coração, da forma que você acha que hoje você precisa rezar. Se você precisa ficar de joelho, fica de joelho. Se você precisa gritar, grita, mas que a palavra de Deus reine no seu coração. Eu peço, Senhor Jesus, que a glória de Deus se estabeleça no meio de nós. Que a tua glória, Senhor, se estabeleça neste território santo que é a Canção Nova. A Canção Nova de Campos, Senhor, os jovens sarados, seja inundado pela tua glória, Senhor, pelo poder da tua palavra. Gere vida, gere ressurreição no meio de nós. Eu quero te pedir, Senhor, em especial pelos meus irmãos que estão frios, os irmãos que estão frios na fé, aqueles que criaram uma barreira no coração, que não conseguem mais ouvir a tua palavra, que não conseguem mais enxergar a tua palavra. Eu peço, Senhor, pelos irmãos que deixaram de ter o gosto pela oração, o gosto por ler a tua palavra. Senhor Jesus, a tua palavra venha com poder sobre nós. A tua palavra que diz, Senhor, que nós não sabemos como orar, nem o que pedir, mas o Espírito Santo virá sobre nós com gemidos inefáveis. Na confiança desta palavra, eu levanto a minha mão na linguagem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me recupera agora o gosto pela palavra de Deus. O Senhor incendeia o coração que estavam frios, os corações congelados agora ganham vida. Ressuscita, Senhor, o nosso rosto pela tua palavra. Vai, Senhor, nos voltar para o centro da tua vontade. Vai, Senhor, voltar a fazer o nosso estudo bíblico, a usar a nossa Bíblia para enxergar aquilo que o Senhor quer a nosso respeito. A tua glória, Senhor, queremos a tua glória. E a palavra que o Senhor me dá é que existem muitos barulhos dentro de você, existem muitos barulhos no seu interior. Isso faz com que a palavra de Deus não seja escutada. Pensa nesse momento que esses outros barulhos, possam silenciar, para que você não possa ouvir a palavra do Senhor. Sim, Senhor, os barulhos dentro de nós possam ser aquietados, os barulhos dentro de nós possam silenciar para ouvir a tua palavra. Vem, Senhor Jesus, pela tua palavra, Senhor. Mais a uma palavra tua, Senhor, e eu renascerei. Uma palavra, Senhor.
força do seu coração. Tua palavra, vida abundante, tua palavra, nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra prevalecerá. Explode no Senhor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra prevalecerá. Eu creio. Eu quero ouvir a sua voz cantando. Só vocês, tua palavra. Vem, Senhor, reestruturar os nossos alicerces. Com a tua palavra reconstrói a nossa vida. Uma palavra sua, Senhor, e tudo se faz novo. A tua palavra permanece, Senhor. Que eu não me canse de cantar. Tua palavra. No seu coração. E eu quero clamar o Espírito Santo de Deus que venha sobre nós. Que com a língua de fogo, Senhor, nós enxerguemos a tua palavra. Nós ouçamos a tua palavra. Cristo, palavra. Traga-nos, Senhor Jesus, pelo teu Espírito Santo, a tua palavra. Eu peço que fale no coração meu e dos meus irmãos. Palavras de cura, palavras de sabedoria, Senhor. Palavras de ciência. Estabeleça entre nós intimidade, Senhor. Intimidade, aliança com o teu povo, Senhor. Para ouvir a tua palavra. Traga, Senhor, visualizações, palavras para o teu povo, Senhor. Não nos deixe sair daqui sem ouvir. Sem ouvir a tua palavra, sem discernir a tua palavra. Tua palavra, Senhor. Palavra, Senhor. Fala conosco. Fala que nós queremos escutar. Fala que nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos te obedecer, Senhor. Nós queremos obedecer a tua palavra. Fala, Senhor. Manifesta os teus dons. Manifesta os teus carismas no meio do teu povo. Como flecha ao seu coração a minha palavra. Como flecha acertada ao alvo, eu acerto hoje o teu coração, meu filho. Porque eu quero te resgatar. Porque tu és meu. Pela minha palavra tu serás seduzido. Pela minha palavra tu encontrarás o verdadeiro amor e voltarás a ter comunhão comigo. A flecha que eu acerto no seu coração te deixa a marca de que és meu. És meu. És propriedade minha. E nada neste mundo te roubará de mim mais. Eu, Senhor teu Deus, estabelecerei contigo uma nova aliança a partir de hoje.
e nada mais entrará no seu coração sem que eu permaneça, sem que eu aceite, porque tu és meu, tu és propriedade minha. E a imagem que o Senhor vem trazendo junto com essa palavra é de um coração sangrando, é de um coração perdendo muito sangue, o próprio órgão, o órgão nas mãos do Senhor, o coração preso numa mão e essa mão apertando este coração, e à medida que essa mão apertava, o coração sangrava. E o Senhor fala para mim que Ele está expulsando do seu coração aquilo que não te pertence, aquilo que não diz a palavra dele. O Senhor está fazendo o seu coração sangrar, Ele está fazendo o seu coração doer, Ele está apertando o seu coração para que todas as impurezas saiam, para que você seja purificado. Eu peço que se alguém tiver alguma palavra, alguma visualização, vem aqui na frente. O Senhor hoje te dá a liberdade de ouvir a palavra e comunicar a palavra. A imagem que me vem são pessoas caídas e o Senhor que vai levantando cada uma delas. E esse homem que vai levantando, ele tem nas suas mãos um livro. E o discernimento que me vem é que essa é a palavra do Senhor. Então acolha no teu coração de que o Senhor quer te levantar através da tua palavra. O Senhor me traz a imagem agora de uma pessoa que tem um versículo bíblico tatuado no seu corpo. Em algum momento da sua vida você fez essa tatuagem com um versículo, com uma frase bíblica no seu corpo. E o Senhor me falava de um vazio existencial em você, que tem a palavra de Deus marcada no seu corpo, mas que essa palavra não está marcada no seu coração. O Senhor me mostra você com um vazio existencial muito grande, como se você estivesse perdido no meio desse mundo, sem um sentido de viver, sem um porquê estar vivendo. Você notoriamente se questiona o porquê disso, por que eu vivo, por que eu faço isso, nada tem sentido. E o Senhor me mostra Ele agora tirando essa tatuagem do seu corpo e carimbando este versículo no seu coração, porque Ele está te provando onde verdadeiramente a palavra dEle deve estar em você. Muito mais do que expor este versículo para as pessoas, Deus quer que a palavra dEle esteja no seu coração, para que ela dê frutos, e pela sua boca a palavra de Deus alcance outros corações. O Senhor hoje te confia um ministério, o Senhor hoje te confia um chamado. Vinícius, você foi falando e eu não estava entendendo a imagem que Deus tinha me dado, mas era de uma pessoa que estava como se fosse em cima de um livro. E esse livro é a Bíblia, mas era muito grande, como se fosse a base para uma pessoa que Deus chamava ao ministério, chamava a uma evangelização. E a ciência, o que ele fala que é para ser feito é que a sua base deve ser a palavra de Deus, a tua base agora deve ser a Bíblia, a tua base na sua vida, para que você não mais se perca, para que você tenha uma direção e cumpra um chamado, cumpra um ministério. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te convidar, irmãos, aí agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez nessa noite, porque Ele te escolheu, porque Ele te trouxe aqui. Quero te convidar a agradecer e a louvar mesmo pela bondade infinita de Deus, que realiza no meio de nós a tua obra de forma que eu e você nem mesmo percebamos. Quero te louvar e te agradecer, Senhor, pelos sinais visíveis, mas também pela tua ação silenciosa no meu coração e no coração destes teus filhos. Muito obrigado porque o Senhor não nos abandona. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela semente lançada.
Obrigado porque o Senhor hoje falou no meu coração, porque o Senhor me atraiu até aqui. Eu te louvo e te bendigo, Senhor. Eu te adoro e te dou graças, porque Tu és o único Senhor e Deus das nossas vidas, porque Tu és o Deus que guia nossas vidas. Tu és o nosso sustento, Tu és o nosso consolo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra manifestada no meio de nós. Muito obrigado, Senhor. Vai cantando Tua palavra. Tua palavra. Pode se sentando. Vai sentando, vai encontrando o seu lugar. E vai cantando. Nunca falhará. Eleição irão passar. Tua palavra permanecerá. Tua palavra. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Agora eu quero ouvir só a voz de vocês, sem ninguém cantando, os instrumentos bem baixos. Pode ser um pouquinho melhor. Esse lado de cá tá meio parado, hein? O lado esquerdo aqui, ó. Quero ouvir mais de vocês. Terra e céu irão passar, Tua palavra permanecerá. Só o meu lado direito cantando Tua palavra. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, Tua palavra permanecerá. Agora o meu lado esquerdo. Solta a sua voz, irmão. Ih, tá perdendo. Poxa. Pode cantar mais alto. Terra e céu irão passar, Tua palavra permanecerá. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor. Amém? Pergunta para o pessoal que está do seu lado. Amém? Entendeu? Ouvir. Fala aí, ouvir, entender e obedecer. Mas primeiro você obedece, depois você entende. Amém? Queria agradecer a presença de vocês. O grupo ainda não acabou, mas agradecer também ao convite do Giba, assim agradecendo toda a coordenação geral do grupo, pelo convite, pela oportunidade de estar em casa pregando, partilhando. É uma oportunidade que vocês me dão de ser mais de Deus, porque o primeiro ouvido escutar é o meu. O que Deus realiza, Ele realiza em mim. E como o Senhor também pôde falar no meu coração através dessa pregação. Então eu agradeço porque vocês me fizeram ser melhor, me fizeram ser mais de Deus. É isso.